A paz do Senhor Jesus. Eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. No vídeo de hoje eu quero falar sobre algo extremamente importante e o título é sobre a dúvida. O que significa dúvida e como devemos tratar ela do ponto de vista do cristianismo. Esse vídeo está muito interessante, não percam. Então, não se esqueça, se inscreva no meu canal, ative as notificações, dá o joinha, compartilhe, comenta. Nós estamos precisando de interação nesse canal. Comenta sobre algum ponto ou outro que você achou interessante ou me motivar a eu me aperfeiçoar ainda mais. A graça de Deus, o Todo-Poderoso, abençoe vocês grandemente. Amém. O que significa a dúvida? A dúvida é assim: se acreditar em algo ou alguém como verdadeiro é possuir uma mente, e desacreditar, no sentido de rejeitar, é ter uma outra mente, duvidar é você ter essas duas mentes. A dúvida, ela está aberta a várias possibilidades, porém, ela se hesita em assumir uma posição. Então, é costumeiramente normal dizer que a pessoa que duvida, ela tem o quê? Um coração dividido. Uma pessoa que decidiu optar pela dúvida como regra de fé ou até como princípio e padrão de vida é muito complicado, porque essa é uma pessoa extremamente inconstante e instável. Oswald Guinness, ele cita: a nossa palavra em português dúvida, ela vem do latim dubitare, cuja raiz é a de uma palavra ariana que significa dois. Presta atenção. Então, desse modo, podemos começar definindo nossos termos da seguinte forma: acreditar é ter uma mente em relação a crer em alguém ou em algo como verdadeiro, e desacreditar é ter uma só mente no sentido de rejeitá-lo, como já falamos no começo. Duvidar é balançar entre os dois, acreditar e desacreditar ao mesmo tempo, e assim ter duas mentes. Porém, os Guinness, ele vai ainda mais além. A dúvida é um estado de mente em suspensão entre a fé e a incredulidade, de modo que não é nenhuma delas por completo, mas somente cada uma delas parcialmente. Essa distinção é absolutamente vital, porque desvela e lida com a primeira grande concepção errada sobre a dúvida, de que deveríamos nos envergonhar de duvidar, porque a dúvida é uma traição à fé e uma entrega à descrença. Nenhum outro equívoco causa mais ansiedade e aprisiona pessoas sensíveis que estão em dúvida. Então, para início de conversa, a dúvida é um problema do ser humano e também faz parte da vida cristã. Isso mesmo, faz parte. O que não é a dúvida? O que nós confundimos com dúvida? Ceticismo. Ceticismo é o que? É a posição deliberada em duvidar, porém sobre uma questão de princípio. A incredulidade já é uma decisão que a pessoa já tem de não crer em Deus, de não ter fé em Deus, na palavra e por assim por diante. Então a dúvida não é nenhuma dessas duas, nem ceticismo, nem incredulidade, porque a dúvida, ela é o meio. A dúvida, ela não toma partido. Isso que é interessante dizer. Não existe dúvida total. Dúvida total já virou incredulidade, já virou descrença, já virou ceticismo. Ok? É muito bom essa definição para nós. Quando que a dúvida surge? Bom, segundo Antônio Teixeira, a dúvida surge em épocas conturbadas, quando os nossos grandes referenciais de sentido, eles são abalados ou eles desaparecem. Então, uma pessoa cristã que sempre acreditou em algo e de repente ela chega a uma conclusão que aquilo que ela acreditou não é conforme passaram para ela, ou ela chega a conclusões que ela entende que ela entendeu a vida inteira errado,
essa pessoa ela vai passar por um problema muito grande em que a dúvida vai pairar sobre a mente dela e o emocional dela vai ficar bastante abalado. A fé dela vai ser abalada. Só que o que eu quero dizer é que uma coisa, fé e dúvida, elas não se excluem, entendeu? Detalhe, você ter fé e você ter dúvida, não há nenhuma incompatibilidade. E sim, é algo normal e é algo até descrito na Bíblia. Entendeu? Lembra daquele homem que foi levar para Jesus o filho que estava endemoniado? Os discípulos não conseguiram expulsar, porém vai Jesus e expulsa o garoto, só que aí o diabo se manifesta no corpo da criança, ele começa a espumar, começa a falar coisas, e Jesus começa a perguntar pro pai da criança, há quanto tempo? Pergunta o diagnóstico, como que é. Aí o pai, no desespero, diz, me ajude na minha falta de fé, na minha incredulidade. Mas aí, ele estava incrédulo mesmo? Se ele tivesse incrédulo, ele não tinha buscado Jesus. Não, na verdade ele estava com fé. Só que ele passou por tantas coisas, a carga emocional que ele estava passando e que ele passou estava sendo tão grande. E quando ele levou para os homens de Deus, que eram os discípulos, e os próprios discípulos de Jesus não puderam fazer nada, a fé dele ficou um pouco abalada. Porém, ele ainda buscou o quê? Jesus para solucionar. Ou seja, ele tratou a dúvida de maneira honesta e sincera. Detalhe, pense muito bem. A dúvida em si, ela é ruim? A resposta não é tão simples. É sim e não. Sim por quê? Sim porque a dúvida ela pode nos levar em busca da verdade. Não, se nós não tivermos uma abordagem correta em relação à dúvida, poderemos naufragar e fracassar. O pastor e apologeta Bob Conway, ele fala algo bastante interessante. E ele diz da seguinte maneira: para os cristãos, a dúvida pode ou nos servir ou nos afundar. Ela pode nos levar a buscar a verdade ou pode nos afogar em desespero, desesperança e confusão. Se for ignorada ou deixada sem verificação, ela pode perfurar nosso cérebro, liberando um vírus de incredulidade, infectando e eventualmente destruindo todo pensamento saudável sobre Deus. Ela pode nos levar ao lugar onde nada mais importa, onde nos encontramos odiando até mesmo a própria vida. Olha só, quando a dúvida é levada ao extremo. Se for deixada sem controle, a dúvida intelectual cria metástases, infiltrando-se em nossas emoções e coletando uma ampla variedade de medos, preocupações, ansiedades, raiva, confusão, depressão e, por fim, desespero diante do pensamento de ser usado, enganado ou imaginando uma vida sem a nossa querida crença em Deus. Então, existe essa dicotomia da dúvida, entendeu? Então, ter fé e ter dúvida não é incompatível. O que é errado é você celebrar a dúvida. Esse é um problema. Então, existem versículos na Bíblia que falam sobre a dúvida, existem, e eu quero listar algum para vocês. É o quê? Tiago capítulo 1, versículo 6, fala sobre a instabilidade de um coração duvidoso. Marcos 11, 23. Lucas 24, 38, Mateus 14, 31, Mateus 28, 17 e tem mais versículos por aí. Todos esses versículos vai estar falando sobre dúvida, né? Em alguns momentos essa dúvida é uma instabilidade, em alguns momentos a dúvida é uma pessoa cronicamente indecisa que não sabe onde optar, em alguns momentos é uma ansiedade, entendeu? Em alguns momentos é a pessoa está vendo a verdade ali sendo manifesta, mas mesmo assim duvida, devido à carga emocional, devido ao momento que está passando. Então, o cristão verdadeiro, genuíno, ele possui dúvida sim. A diferença é que o cristão verdadeiro, ele não vai celebrar dúvida e jamais ele vai pegar a dúvida como regra de vida, entendeu? Conforme John Ortberg diz que a dúvida pode ser uma boa serva, porém uma senhora medíocre. A pessoa que opta como padrão de vida a dúvida, entendeu? Essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque Jesus, ele consegue lidar com as nossas dúvidas. Primeiramente,
Você tem dúvida? Legal. Você vai o quê? Buscar a verdade sobre aquilo que você está duvidando. É a dúvida bíblica, você vai atrás da palavra? É alguma carga emocional muito grande, alguma coisa na sua vida cristã que está te apunhalando e está desidratando a sua fé? Então o que? Você vai conversar com o irmão experiente, você vai levar essa dúvida a Deus em oração, entendeu? William Lane Craig, ele fala que não existem respostas fáceis para a dúvida, entendeu? E sim você ser honesto também na maneira de tratar elas. Então, você sabe que o inimigo, o inimigo das nossas almas, ele habita ao nosso derredor e ele com as suas lanças, com os seus dardos inflamados, né, com a sua influência, ele procura minar a fé dos cristãos. Então, uma boa parte da dúvida é sim ataques sobrenaturais, ataques malignos, conforme Efésios 6, capítulo 11, que pede para nós nos revestir da sua armadura. Você levar essa dúvida a Deus em oração, né? Deus pode responder? Pode clarear sua mente, clarear o seu coração através de um pastor piedoso, através de uma irmã, através da sua busca pela verdade dentro da Bíblia e assim por diante. Só que o próprio Dr. William Lane Craig, ele fala que tem dúvidas que não tem resposta. Então ele usa essa expressão. Usa uma sacola, escreve sacola de dúvidas, coloca todas essas dúvidas que você tem e amarra e deixa num canto. Quando você tiver com espírito bom, quando você tiver afim, pega aquela sacola, abre e tenta solucionar um pouco daquelas dúvidas. Através da oração, através da palavra, através de aconselhamento e assim por diante. Entendeu? Então o cristão verdadeiro, sim, ele tem dúvida porque ele é um ser humano qualquer igual um. Ele não é diferente, ele não é diferente de ninguém. Entendeu? Ele também é um ser humano que necessita misericordiosamente da graça de Deus, necessita da graça do sacrifício de Cristo para se reconciliar com Deus, né? Romanos 3:23, porque destituídos estão todos os homens da glória de Deus, carecem, precisam da misericórdia, da graça de Deus, entendeu? O cristão verdadeiro, ele não existe uma barreira que impede ele de ter essas coisas, entendeu? Às vezes você ouviu durante muito tempo na sua vida cristã, não, a dúvida é coisa de quem não crê. Não é bem assim, entendeu? A dúvida é algo do ser humano e é algo que nós temos que passar por isso. Mas com a graça, com a ajuda e com a misericórdia de Deus, podemos solucionar e aprender a viver com as nossas devidas dúvidas de maneira honesta. Amém?